versículo 1 a seguir. Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer aqui a presença dos irmãos. Amém. Estou vendo irmãos que estão passando a vir na quinta-feira também. Agradecer aqui a nossa irmã Isis, que fez um esforço hoje, com bicicleta, sem bicicleta, de pé, veio adorar a Jesus. Aleluia. Lá no Nordeste, ainda hoje tem lugares que se viaja 3, 4 quilômetros de pé para ir participar do culto. Ainda hoje tem. Imagine alguns anos atrás, Alguém apertou o controle. Estava você também. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu creio que você que veio à casa de Deus, que veio na terça, que veio hoje quinta, que veio domingo, que não falta os cultos. Aleluia. Toda vez que você vem à casa de Deus, Deus te entrega algo novo aqui na casa de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos ler. Diz assim o versículo 1: todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama o que é dele nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria muito de poder, nessa noite, falar daquilo que eu tenho no coração, tudo para falar. Mas eu sei que o tempo não vai ser suficiente. E talvez fique enfadonho também para os irmãos. Mas eu gostaria de tirar algumas lições espirituais desse texto que a Bíblia nos traz para o nosso conhecimento. O primeiro deles é que todo aquele que crê em Jesus, louvado seja Deus, a Bíblia diz que ele é nascido de Deus. Ele é gerado por Deus. Ele é criado por Deus. Aquele que não crê, a Bíblia diz que já não é nascido do Senhor, não é gerado do Senhor. Quando eu estou dizendo não é gerado do Senhor, não quer dizer que ele é uma criatura, um ser humano que Deus permitiu o seu nascimento, sim. Mas a Bíblia diz também que há vasos para honra e vasos para desonra. Aquele que nasceu para honrar a Deus e aquele que nasceu para desonrar ao seu Deus. E a Bíblia diz aqui, meus amados irmãos, neste capítulo número 5, que diz que a todo aquele que é nascido de Cristo, louvado seja Deus, ele ama não somente ao Senhor, mas também aquele que o gerou. Preste atenção nisso aqui. A primeira palavra de Deus que nós devemos nos ater nessa noite é que devemos amar a Deus. E a segunda palavra é que devemos amar também aquele que nos gerou, que nos formou, aquele que carregou no ventre durante 9 meses, ou aquele que cuidou durante a nossa infância, que nós não tínhamos condições de cuidar da nossa vida, aquele que fez com que muitas vezes deixasse a sua própria vida, os cuidados pessoais e particulares seu, e dedicasse a mim e a você quando a gente muito precisava. E a gente tem que entender que isto é um dom que vem de Deus. Honrar as pessoas, honrar aqueles que estão em sua volta, é um dom divino. Honrar, respeitar, amar é um dom divino que vem do Senhor. Isto não é uma educação que se dá nas escolas ou que se ensina nas escolas. Este é um dom divino que vem de Deus para aqueles que têm o temor do Pai. Estes que têm o temor do Senhor, eles partem deste princípio que devem amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como nós mesmos. Isto é o que a palavra de Deus nos ensina.
E nisto conhecemos e amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e quando guardamos os seus mandamentos. Quando guardamos os seus mandamentos. Irmãos, se a gente for olhar lá no Velho Testamento e retornar, para a gente pegar os 10 mandamentos que foram dados a Deus, por Deus, a Moisés, nós vamos ver que ali havia um detalhamento dos 10 mandamentos, como iniciava-se e até o final, até o último mandamento. Mas aí a Bíblia diz, em certa feita, que quando Jesus estava pregando, alguns dos seus discípulos, as pessoas que estavam em volta de Jesus, perguntaram assim: Senhor, ouvimos que Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos. E aí aquela pessoa começou a recitar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E alguém vai lá e pergunta: qual é o maior de todos os mandamentos? Qual é o maior de todos os mandamentos? E aí Jesus disse: olha, é bem fácil de resumir. Deus, precisamos ter um amor supremo, superior, majestoso, acima do que tudo que está na terra. Não pode ter amor a nada que seja semelhante a isto. Alguém pregou aqui alguns dias atrás falando sobre idolatria, não lembro quem foi, idolatria às coisas, não lembro quem foi. Foi terça-feira, isso mesmo, que falava sobre o amor às coisas terrenas. Deixa eu dizer uma coisa para você: a gente muitas vezes perde esta visão de Deus, perde esta visão de Deus. O mundo nos mostra muitas coisas. Um dia eu saí daqui e fui para Goiânia, mas a minha esposa e as meninas, e de lá para cá a gente decidiu ficar uns dias numa chácara ali, num local como se fosse parecido com um hotel fazenda, né? A gente estava voltando e quando a gente entrou naquele local parecia um paraíso, né? As plantas, os pés de árvores, tudo que estava ali era bonito, era muito lindo. Até minha filha falou: se pudesse a gente morava aqui, né, pai? Né? De tão bonito que era, não é isso? Então aquela visão dos olhos nos fascinou pelas coisas terrenas. E aquela visão dos olhos, talvez naquele momento a gente estava vendo aquilo ali apenas, mas na nossa visão dos olhos, no nosso dia a dia, na visão não só física dos olhos, mas na visão do entendimento, aonde está o nosso psique, onde está o nosso entendimento, o nosso subconsciente, aonde nós gravamos os desejos, as vontades, os pensamentos, é ali que são gravadas as vontades terrenas, os desejos naturais que a carne e o mundo oferecem. E muitas vezes nós queremos optar por isso e se esquecemos de que estas coisas são pequenas, passageiras, terrenas, que terão fim um dia, e que o Senhor Jesus Cristo não é diferente, é para sempre, é eterno e nunca mais voltaremos. Às vezes a gente se esquece disso, se esquece deste entendimento sobre Deus. Se eu tenho um carro bonito, se eu tenho uma casa bonita, se eu tenho um espaço que eu gosto, uma empresa, um ramo de negócio, um filho, uma faculdade, algo que eu desejo na terra, e aí o problema nosso é esse: é sobrepor isto à nossa fé, é colocar isso adiante e perder a importância das coisas de Deus. Quantas e quantas pessoas muitas vezes colocam as coisas à frente do Senhor. Quando eu falo as coisas, estou me referindo a tudo que os nossos olhos veem e que sobem ao nosso pensamento enquanto estamos nesta matéria. As coisas do mundo são ilusórias, são insignificantes, são passageiras e são temporais em nossas vidas. Devemos entender
que o mais importante do que nós recebemos de Deus chama-se sopro de vida, que é o Espírito de Deus que foi colocado em nós. E neste corpo foi gerada a alma, e esta alma, ela se transcenderá a esta vida presente e haverá de habitar numa vida futura chamada eternidade. Muitos cristãos ainda não entram neste canal e vêm à igreja, ouvem a palavra, cantam, profetizam, recebem profecias, às vezes até evangeliza, prega, ensina a palavra, aprende a palavra, mas muitas vezes não consegue colocar este entendimento espiritual de Deus em sua vida, que todas as coisas daqui, elas são passageiras e elas têm prazo de validade, elas vão vencer um dia. Hoje eu estava falando com um cliente que ele, no meu segmento, a gente fabrica caixas, mas a gente fabrica uns ferramentais que um se chama clichê e o outro se chama faca. A faca é como se fosse o molde da costureira e o clichê é uma peça gravada que transfere imagem e impressão para aquela caixa. E aí o cliente compra e nós vendemos aquele material junto, o ferramental, porque tudo serve só para aquele material dele, só serve para ele, não serve para outro. Então ele tem que comprar as caixas e compra também os ferramentais que são dele. E lá na indústria nós temos um espaço maior que esse aqui, dividido em prateleira, que é onde nós guardamos lá estes ferramentais. Mas estes ferramentais, eles têm um prazo de validade. 2 anos depois de guardado, sem ser utilizado, eles estragam. Preste atenção nisso aqui que Deus vai falar com você nessa noite. 2 anos de validade sem uso, eles se estragam. Preste atenção nisso aqui. 2 anos de validade sem uso, eles se estragam. Mas se durante os 2 anos eles forem usados pelo menos uma vez, ao final de 2 anos, eles não se estragam, permanecem intactos. Escute isso aqui, carregue isso aqui para o seu coração, leve agora em nome de Jesus. Se você ficar parado 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, o seu prazo de validade espiritual vai expirar e você pode perder a validade ante Deus. Se você for usado durante 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, vai entrar anos e anos e a sua validade não vai expirar. Você vai permanecer vivo e na presença do Senhor. Então fique de olho na sua validade. Quando começar a você não sentir vontade de vir para a igreja, preste atenção. A sua validade pode estar expirando. Quando isso começar a acontecer, a sua validade pode estar expirando. O que você faz? Vem aqui, pastor, ora por mim de novo, que eu estou sentindo que a minha validade está expirando. E eu quero recomeçar de novo. Eu não posso parar neste caminho. Você sabe por quê? Porque as coisas da terra não me darão eternidade. Porque os bens da terra não me darão eternidade. Porque a amizade das pessoas não me darão eternidade. Porque a felicidade de conhecer e viver junto com os meus filhos não me darão eternidade. A paz que eu possa ter no meio dos meus familiares, a felicidade entre os meus amigos não me garante eternidade. Mas a minha vida céus. Isto é o meu prazo e o seu prazo de validade. Se a sua vida está ativa em Deus, então alguma coisa está acontecendo. Pastor, mas eu tenho um problema mais sério. Eu vou à igreja, mas eu não sinto nada. Eu vou à igreja, mas eu não sinto absolutamente nada. Não sinto o mover do Espírito. Não sinto isso, não sinto aquilo. Não sinto mais nada. Olha, a sua peça talvez já tenha perdido também a validade. Talvez seja necessário levar de novo ao forno
e renovar a validade, para que Deus possa recriar, reconduzir a prateleira dos que estão válidos. E Deus, Ele trabalha desta maneira, para aqueles que acham que são válidos ou que estão em validade, mas que não sentem nada na presença de Jesus. Eu recomendo nesta noite voltar ao forno de Jeová, para ser passado pelo calor. Não quer mortos. Jesus não coordena uma igreja de nascidos e mortos dentro da mesma igreja, não. Jesus Cristo comanda uma igreja de vivos, e vivos em Cristo Jesus, vivos que nasceram, viveram e não rejeitaram e não pararam, e permanecem vivos na presença do Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória a Deus. Este Deus é o Deus que nós servimos. E o apóstolo João, escrevendo àqueles irmãos, e no versículo 5 ele diz assim: olha, quem é que vence o mundo, senão o que crê em Jesus? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. A nossa fé. Porque nós vivemos não é por vista, não é pelo que os olhos veem, não é pelo que o entendimento imagina, pensa, não é pelos sonhos que nós sonhamos à noite, e não é pela profecia que nós recebemos muitas vezes de algumas pessoas. O que nós vivemos, o que nos faz viver e o que nos faz caminhar e existir vivos é a nossa fé. Ninguém jamais viu a Cristo, ninguém jamais viu ao Espírito Santo na sua essência, ninguém jamais viu a Deus Jeová de frente. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Moisés insistiu em ver Jeová e disse: Senhor, eu quero ver o Senhor pessoalmente. Porque às vezes a gente escuta na Bíblia Sagrada alguém dizendo a sua Bíblia, informando que Deus falava a cara com Deus, e alguém pensa que Deus se personificava ou falava sentado ali conversando com Moisés, e falava ali como se fosse um homem e dois homens de frente. Louvado seja Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus falava cara a cara, é porque a presença de Deus estava ali aonde Moisés estava. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Moisés era tão ousado que um dia ele falou para Deus: Deus, eu quero ver o Senhor pessoalmente, eu quero ver o Senhor. E Deus disse: Moisés, a carne não suporta a minha glória, a carne não suporta o esplendor da minha glória, porque ela se desfaz. Se algum dia alguém conseguir ver a Deus, certamente a glória é tão grande que a carne se desfará. Então Moisés não é consigo, mas vou te dar uma colherzinha de chá ainda. Vou passar diante de uma montanha e vou passar com essa montanha na frente, e tu vai ver apenas o resplendor da minha glória. E Moisés viu apenas o resplendor da glória de Deus, não viu a Deus. E aqui a Bíblia está dizendo assim: olha, a nossa fé é este canal, o canal de nós permanecermos vivos. Porque olha, nós cristãos somos caluniados, somos xingados, mentem ao nosso respeito. Muitas coisas ruins acontecem durante a nossa vida para que a gente desista de tudo. Muitas coisas ruins para que a gente desista de tudo. Tem hora que dá vontade de chegar assim e falar: hoje eu não vou mais não, hoje eu não quero mais saber, eu não suporto mais isso, eu não aguento mais isso, eu não quero mais isso, eu não preciso viver isto. Tem momentos que dá vontade de dizer isto, mas uma coisa a nós mesmos:
mas a Bíblia diz que foi Ele quem nos escolheu desde a fundação do mundo. Ele é que nos separou, que nos preparou para sermos servos fiéis e caminharmos diante dele durante toda a nossa vida terrena e chegarmos para a sua glória e para o gozo eterno. Isto é servir ao Senhor. Isto é vencer as intempéries da vida. A nossa fé nos garante isto, nos dá força. Quantas vezes a gente chega em casa e você diz assim: então, gostaria de que o próximo culto fosse daqui a 2 anos, não é isso? Cansado, estressado, nervoso. Quantas vezes? Mas aí na hora da oração, o Espírito Santo te consola e te diz assim: espera mais um pouquinho, porque o descanso será eterno. O descanso vai ser para sempre. E é isto que consola o nosso coração. E é isto que faz com que a gente possa dizer assim: Senhor, o dia de amanhã eu vou, depois de amanhã eu vou de novo, depois eu vou continuar, depois eu vou continuar, porque eu sei que o Senhor, que o nosso Redentor, se levantou sobre a terra, e é Ele quem vai nos consolar. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Uma certa vez, um certo homem, louvado seja Deus, não sei se vocês já ouviram falar na história de um homem chamado Pastor Jotinha. Quem já ouviu falar desse nome? Já ouviu? Pastor Jotinha, quem já ouviu falar? Pastor Jotinha é um remanescente, é o rabisco da terra, é o rabisco do Evangelho. Quem sabe quer dizer o que é rabisco? É aquilo que fica ali à disposição, no galho ainda, esperando. Israel se fazia a colheita das uvas ou do trigo, mas existia dentro da lei de Moisés, dentro da lei, uma regra que dizia que ele devia colher o melhor da produção, mas uma parte deveria ficar no pé. Por que aquela parte deveria ficar no pé? A Bíblia diz que o Senhor dizia para Moisés: olha, Moisés, é para que porventura, se alguém passar pela terra dos filhos de Israel, ela vai encontrar comida, vai encontrar alimento e vai sobreviver. Na nossa terra, na terra do Senhor, haverá sobra de alimento, não só para os filhos, mas para os que visitarem a nossa terra. Eles vão até os galhos do pé de uva, do pé de maçã, do trigo, e lá vai ter comida para ele, porque na nossa terra ele não vai morrer, porque vai ficar lá os rabiscos da terra, vão estar à disposição para os que estiverem passando sobre a nossa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu olho para aquele homem chamado Pastor Jotinha, eu me lembro dessa história dos rabiscos da terra, que ele era um remanescente. Ele morreu com mais de 100 anos, 100 e tantos anos. Ele foi consagrado a pastor com 15 anos de idade. Ele não tinha pai, pelo menos não conheceu pai, não conheceu mãe, nunca se casou, nunca teve filho, e só era ele na terra. E um dia ele disse que estava indo pregar o Evangelho no outro lado de um rio. Ele falou que era na região nordeste, porque o pastor Jotinha, ele foi um dos auxiliares do pastor do pastor Gunavi, dos que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil. Ele foi um dos pastores auxiliares dele, e há mais ou menos 5 ou 6 anos ele ainda estava vivo. E eles contavam um testemunho que um dia ele foi pregar o Evangelho do outro lado de uma cidade perto. Ele falou que ia de pé ou às vezes de cavalo, e nesse dia ele foi de pé, e não tinha ninguém que fosse com ele. E ele chegou no rio, que ele atravessava o rio, estava em época de cheia, e o rio estava transbordando de cheio, e aquela correnteza muito grande, e ele parou ali do lado do rio, e a ordem divina é: vai para o outro lado e vai pregar, porque lá tem muitas almas que precisam ouvir a minha palavra. Vai lá, porque tem
vidas que estão ansiosas para ouvir do falar de Jesus. E ele ouviu esta voz de Deus em casa, e ele seguiu para este lugar para lhe pregar a palavra. E quando ele chegou no rio, ele disse que o rio estava transportando, e o rio era muito largo, e ele olhou para um lado e para o outro, ele estava sozinho, não tinha canoa, não tinha nada, e ele ficou olhando para o outro lado, era muito longe, e ele pensou: se eu atravessar eu vou morrer afogado, porque quando o rio enche em época de cheia, ele faz aqueles redemoinhos que é muito perigoso, e aquela correnteza é muito forte. E ele ficou parado ali pensando, falou: olha, mas por que Deus me mandou para cá, para me atravessar este rio? Como que eu vou atravessar este rio? E ele disse que estava ali pensando, quando de repente desceu uma tora muito grande, como se fosse uma tora de madeira, bem comprida, bem grande. Foi que dava mais ou menos o que ele via da tora, o resto estava dentro da água. Foi que dava ver pelo menos uma coisa de uns 6 metros, uma tora mais ou menos dessa grossura de madeira. Ele falou: eu vou subir nessa tora e vou controlando até sair do outro lado. E subiu na tora de madeira para atravessar para o outro lado. E naquele tempo todo mundo usava um facãozinho, uma faquinha aqui, porque era costume, que andava na roça tinha que ter um facãozinho. Ele dava um facãozinho aí e foi seguindo, ele foi tentar guiar a tora, mas a tora já seguiu ali pelo lado da correnteza e atravessou a correnteza e parou no outro lado. E aí ele pegou e botou o pé no chão, molhou ele um pouco a roupa, e ele pegou e falou: rapaz, mas que tora de madeira grande, né? De onde será que vem uma madeira desse tamanho? Aí ele disse que pegou o falcãozinho e bateu na tora. Aí a tora pulou a altura de 3 metros, assim, mais ou menos para cima. Era um peixe com mais de 6 metros de comprimento, imenso, preto, escuro. Bateu no peixe, o peixe foi lá só atravessando de um lado para o outro. Baseado na fé dele. A Bíblia diz que a nossa fé é que vence o mundo. Ele ficou esperando. Então, se eu vim para cá, eu estou aqui, estou vendo do outro lado. Se Deus me mandou para cá, então Ele vai mandar a provisão. Mas a minha fé diz que eu vou atravessar para o outro lado. Então deixa eu dizer uma coisa para você: se você ainda não tem fé em Deus, ao ponto de acreditar que tudo que é impossível torna-se possível diante de Deus, passa a acreditar nesta noite: aquilo que é impossível aos meus e aos teus olhos, ao meu pensamento, ao seu pensamento, é facilmente realizável pelo nosso Senhor. Aleluias! Deus não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Mas eu preciso viver este Evangelho. Eu preciso rejeitar o que o mundo me oferece. No ano passado, surgiram aqui uma grande quantidade de políticos e me ofereceram dinheiro.